obrigado pela vida de cada irmão que está aqui presente. Ó Senhor, obrigado pela minha vida também. Senhor, seja com aqueles que não puderam vir para a reunião hoje, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, somos gratos pelo dom da vida. Se abrirmos os olhos hoje, é motivo de gratidão, é motivo de festejarmos, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, ó Senhor Jesus, de nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, de nos aproximar a Ti, Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, a reunião de hoje vai começar um pouquinho diferente, viu? Eu queria pedir para cada irmão viesse aqui pegar uma caneta ou um lápis, no final vamos devolver. Se não estiver riscando, os irmãos podem avisar. Gastar uns minutinhos aqui fazendo algo um pouquinho diferente. E cada irmão também vai pegar uma folhinha aqui, ó. Eu vou destacando as folhinhas aqui. Podem vir pegar, irmãos. A data de nascimento e a data de hoje. A data de nascimento aí bota um tracinho, uma barra e a data de hoje. Logo em seguida, irmãos, vocês podem colocar quantos anos vocês têm. Agora, irmãos, vocês não vão precisar escrever o que eu vou falar, mas vocês podem colocar uma letra, um símbolo, alguma coisa que vai te fazer lembrar. Nessa folha, é tão pequenininha, né? Mas nós vamos tentar representar algumas coisas que passou na nossa vida. Se existe algum momento muito alegre, seja nascimento de filho, seja uma superação, tenta colocar uma letra, um símbolo, alguma coisa que vai te lembrar. Quando você olhar para o papel, você vai lembrar um momento muito alegre que você passou na sua vida. Cada um tem o seu particular. Não precisa escrever o momento, porque a folha é pouca, a gente tem que escrever muita coisa nessa folha. Pode ser só um símbolo, entendeu? Se for uma noite de luar maravilhosa que você passou lá no interior, desenha uma luazinha que você vai lembrar. Entendeu? Eu queria que os irmãos lembrassem agora uma conquista, algo que você conquistou, bem material mesmo. Algo que você sonhava conquistar e de alguma forma você conseguiu realizar isso na sua vida, em qualquer momento da sua vida. Agora eu queria que os irmãos lembrassem de uma tristeza, algo que doeu. Agora, irmãos, nós vamos lá para a nossa infância. Vocês vão responder que sim, que não, do jeito que vocês quiserem responder aí. Mas lá na nossa infância, desde quando você era pequenininho, todos nós tivemos várias oportunidades na vida, né? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Desde quando você era criança, você sempre disse a verdade aos seus pais? Ou teve algum momento que você contou alguma mentirinha? Uma pergunta, você já desobedeceu seus pais quando criança? Quando você era criança, você já chegou a mentir para evitar um castigo? Já contou uma mentira para evitar uma surra? Quando criança, você já falou alguma palavra que ofendesse, machucasse ou ferisse outra criança? Você sempre demonstrou gratidão? Na sua infância, você já teve inveja de alguma outra criança? Agora nós vamos mudar de fase, vamos sair da infância, vamos para a adolescência. Tá? Estamos tentando lembrar um pouquinho da história de cada um. Você sempre honrou seus pais em todas as circunstâncias na sua adolescência ou já teve algum momento que você desonrou seus pais? Você já fez alguma coisa na sua adolescência que você se envergonhasse, que você precisou mentir para encobrir isso? Na sua adolescência você já guardou mágoa de alguém? Ficou algum tempo magoado porque alguém te feriu na sua adolescência? Na sua adolescência, essa aqui pelo menos na minha, se praticava muito, né? Você já zombou de alguém? Praticou bullying? Expôs os defeitos, os erros de alguém? Na sua adolescência você já alimentou algum pensamento impuro? Na nossa adolescência a gente já sabia o que era certo e o que era errado, né? A gente já tinha noção das coisas.
Em algum momento você já desobedeceu a voz de Deus, mesmo sabendo que aquilo que você estava fazendo era errado? Na sua adolescência, você já colocou alguma amizade acima de Deus? Você já precisou buscar a aprovação das pessoas na sua adolescência? Agora vamos para uma fase mais recente, a juventude. Algumas coisas são mais fáceis de lembrar, né? Na sua juventude, você sempre buscou a Deus antes de tomar alguma decisão? Em algum momento da sua juventude, você já viveu para satisfazer os desejos da carne? Na sua juventude, em algum momento você já se deixou ser dominado pelo orgulho? Às vezes a gente não dispensa perdão até por ser orgulhoso demais. Que a gente tem razão, tem a certeza de o que você fez, você está certo. Você já se deixou ser dominado pelo orgulho? Na sua juventude você já feriu alguém com suas palavras? Na sua juventude você já deixou de perdoar alguém? Agora essa Na sua juventude você já prometeu algo para Deus que você deixou de cumprir? Na sua juventude você já negligenciou a leitura da palavra e a oração? Em algum momento da sua juventude você já valorizou, amou mais o dinheiro e a forma como você era visto do que qualquer outra coisa? Vamos para a nossa vida adulta, tempos atuais. Você tem sido o marido, esposa, pai, mãe ou filho conforme a vontade de Deus? Para quem está trabalhando, você tem sido 100% honesto em todas as coisas no seu trabalho? Em algum momento você já prejudicou alguém por interesse próprio, mesmo sem querer? Em algum momento você já fez vista grossa, já fechou os olhos para a necessidade do seu próximo, de qualquer outra pessoa? Será que em todos os momentos da nossa vida nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Será que essa aqui agora você tem que buscar no seu pensamento, no seu coração, nas suas lembranças. Será que há alguém ou alguma situação que você ainda não perdoou? Há algum pecado escondido em você que só você e Deus sabe? Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Se essa fosse a sua última oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor, qual seria a sua decisão? O que está te impedindo de se entregar completamente a Cristo? Vale a pena perder a eternidade por um pecado que é passageiro? Irmãos, eu sei que eu vou falar de mim agora, tá? Vou levar ao pé da letra, pelo menos falando da minha pessoa. Essa folha aqui é pequenininho. A todas as coisas que eu fiz que desonrou o Senhor. A todas as coisas que eu fiz que foi de desencontro à vontade de Deus. Quando a gente para observar desde a época da nossa infância, a juventude, a adolescência, a fase adulta, aos dias atuais, o que nós já fizemos que vai de desencontro ao que nós conhecemos, que a palavra de Deus pede para que façamos, é muito pouco essa folhinha para a gente colocar, para a gente relembrar. Quem não quis colocar na folha, fica tranquilo, porque você sabe que tem essa folha dentro do seu coração. Na nossa palavra de hoje, nós vamos falar o seguinte, o tema da nossa palavra é: as misericórdias do Senhor se renovaram. Uma nova história com Cristo. E o nosso primeiro versículo, como base, está lá em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é fiel. Porque se o Senhor fosse nos julgar, Lamentações
3, 22 e 23. Se o Senhor fosse nos julgar por tudo que nós já escrevemos nas folhas da nossa vida, porque essa folha aqui é só uma representação. Cada um sabe qual é a folha da sua vida, qual é a folha que está escrito no dia do seu nascimento, no dia da sua infância, no dia da sua adolescência, no dia da sua juventude, no dia do seu casamento, no dia que você se tornou pai e mãe para quem é pai e mãe, entendeu? No dia que você foi para uma festa na qual seus pais não queriam que você fosse. Cada um sabe o que está escrito na sua folha. Ele, Deus, sabe, né? Mas se hoje você abriu os olhos, se hoje você acordou, se hoje você está aqui, é porque as misericórdias do Senhor te alcançou. E Ele te deu oportunidade, Ele te deu mais uma folha e falou: está aqui, meu filho, eu acredito em você. Você pode escrever uma nova história. Você pode pegar essa folha velha de tudo que você escreveu, que era errado, que era inapropriado, que era carnal, que era mundano, e você pode jogar fora. A partir de hoje você pode escrever uma nova história. Essa é a oportunidade que Deus nos dá diariamente. Mas chegará um dia que você não vai receber mais uma folha. Chegará um dia que vai ser colocado um ponto final na sua história. Chegará um dia que você vai ter que prestar conta de tudo que está escrito no passado. Sabe qual é o problema nesse dia? Quando o Senhor falar bem assim, começar a ler todas as folhas. Jonathan, você fez isso, isso. Só que o Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai falar bem assim: Jonathan, tem tantas folhas aqui que nós jogamos fora, e a partir do dia tal, você nasceu de novo. E você começou a escrever uma história junto comigo. Então, você vai ser julgado a partir daquele momento. Mas se você passou todos os dias da sua vida recebendo uma folha e nunca quis mudar seu comportamento, sua atitude, nunca quis agradar a Deus, aí você vai prestar conta. Aí você vai ser julgado. Porque o Senhor vai falar: eu te dei várias oportunidades. E você nunca quis escrever diferente. Você sempre quis cair nos mesmos pecados. Você sempre quis cometer os mesmos erros. Você sempre teve o coração duro e não dispensou perdão. Você foi perdoado, mas não quis perdoar. Aí nós vamos prestar conta. Aí vai ter o peso do julgamento. Mas se hoje você recebeu uma nova folha, esquece todo o passado. Esquece todos que te ofenderam. Esquece todos que te machucaram. E escreva uma nova história junto com o Senhor. É isso que o Senhor está pedindo nessa manhã. Se hoje estamos aqui é porque o Senhor acredita que nós podemos fazer diferente, né? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante, né? Quando nós vamos para a passagem da casa edificada, né? Quem ouve a palavra do Senhor, né? É comparado a quem edifica a casa na rocha ou na areia. Mas é quem ouve a palavra do Senhor? Não. Quem ouve a minha palavra e as pratica é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos que estão aqui escutam a palavra do Senhor diariamente. Não adianta falar que é só final de semana não, porque diariamente o Senhor fala contigo. Não é de hoje que você conhece a palavra, mas tem pessoas que escutam a palavra e não muda de atitude. Escuta a palavra e não muda o comportamento. É fácil você se demonstrar um cristão aqui dentro, mas a prova real é lá fora. A prova real, se você pratica a palavra do Senhor, não é na minha frente, não é na frente dos irmãos. É na frente da adversidade. É na frente da provação. É na frente de uma briga de trânsito. É verdade. É na frente de um colega te expondo no trabalho. Amém. É na frente de uma oportunidade, um prato que o inimigo coloca na sua frente para você cair. É na frente da oportunidade de pecar e você renunciar, falar: eu não sou esse. Eu não quero cometer esse pecado. É lá que você coloca
em prova, você coloca em prática a palavra do Senhor. Não é debaixo dos olhos dos irmãos. Entendeu? Então você é considerado um homem prudente? Não é aqui dentro, diante do que estão vendo. Você é considerado um homem prudente é diante da adversidade. Se lá diante de alguém que ofereceu alguma coisa impura e inapropriada, você caiu, você edificou sua casa sobre areia. Porque o vento bateu, sua casa derrubou. Então não basta você escutar a palavra do Senhor. Você tem que colocar em prática, mesmo sem ninguém estar vendo. Porque o Senhor está contigo. E Ele está vendo se você está colocando em prática ou não. O Senhor está acompanhando tudo que você está escrevendo dia a dia. Só que a gente geralmente gosta de exigir dos outros. Mas na hora de escrever... Vou colocar um fato aqui que acontece em muitas famílias. É fácil eu exigir o que meu filho está escrevendo no livro, nas páginas dele. O Cauã, o Christian. Mas o que eu estou escrevendo na minha, eu não quero que ninguém fique cobrando. Né? É fácil eu exigir o que minha esposa está escrevendo na folha dela. Mas não quero que ela cobre o que eu estou escrevendo na minha. É fácil eu exigir que minha mãe, da minha mãe o que ela está escrevendo, mostrar os erros dela. Mas na hora que ela falar comigo, eu não quero que ela exija de mim. Então isso é algo pessoal, é entre você e Deus. Você teve uma nova oportunidade de fazer diferente hoje. Nós tivemos os privilégios. Se estamos vivos nessa manhã, talvez alguém acordou preocupado. Talvez outros acordaram cansados. Talvez alguém está carregando alguma culpa, né? Talvez de decisões erradas. Decisões erradas que tomamos ontem. Mas hoje você não precisa tomar a mesma decisão errada que você tomou ontem. Né? Talvez você está carregando culpa de alguém que você magoou. Mas hoje você tem a oportunidade de pedir perdão. Se você não tem oportunidade de pedir perdão, eu magoei o irmão Hermílio, eu não tenho oportunidade de pedir perdão diretamente para ele, alguma coisa está me impedindo, existe uma parede, eu posso pedir perdão diante do Senhor. E a partir de hoje não cometer a mesma coisa com o irmão Hermílio. A partir de hoje exercitar o amor com o irmão. Exercitar o amor com aquele que eu feri. Né? Essa manhã não é apenas o início de mais um dia. Ela é a prova de que Deus ainda acredita que nós podemos escrever uma nova história. Oh Senhor Jesus. Deus escreve um novo capítulo, né? Nós precisamos largar as páginas antigas. Nós precisamos abrir mão de todas as páginas antigas que nos envergonham na nossa vida. Né? Vamos lá para João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Todos conhecem essa história, mas eu vou ler ela aqui rapidinho. A mulher adúltera. Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vás e não peques mais. Eu sei que essa passagem aqui é muito conhecida pelos irmãos, mas nessa passagem aqui, o que está mostrando ali? Se a mulher fosse julgada naquele momento pelos seus erros, o que aconteceria com ela? Ela seria salva? Não. Ela seria condenada naquele exato momento se ela fosse julgada. Se nós fôssemos julgados pelas páginas que já escrevemos na nossa vida, nós seríamos salvos? Não. Nós seríamos condenados. Porque se nós estivéssemos em santidade, nem aqui estaríamos mais. Mas o que o Senhor fez com ela? Ele jogou fora todas as páginas da vida dela que a condenava e deu uma nova oportunidade para ela. Ele falou o quê? Vá. Ele falou, vá e continua vivendo sua vida? Vá e continua cometendo a mesma coisa que você cometia? Não, ele falou, vá e não peques mais. Sabe qual é a nossa diferença para aquela mulher que foi apanhada em adultério? A nossa diferença é que muitas vezes nós temos essa oportunidade. Quando o Senhor fala, vai e não peques mais, no outro dia a gente está fazendo a mesma coisa. No outro dia a gente está falando mal do outro. No outro dia a gente é surpreendido usando coisas ilícitas. No outro dia a gente é surpreendido em adultério. No outro dia a gente é surpreendido desagradando o Senhor. Seja em pensamento, seja em palavra, seja em ações. Só que nós temos que aprender o seguinte. O Senhor nos falou o seguinte: vá e não peques mais. Escreva uma nova história, uma história de honra, uma história que você se orgulhe diante dela. Porque se você abrir os olhos nessa manhã, o Senhor te deu essa oportunidade. Se você acordou, todo dia que você acordar, a primeira coisa não é você ficar preocupado com suas contas. A primeira coisa não é você ficar preocupado com o que te traz transtorno mental, com o seu serviço, com as adversidades do dia a dia. É você levantar e agradecer: Senhor, obrigado pela oportunidade de escrever uma nova história. Nós temos que ter o sentimento de gratidão. Só que nós passamos mais parte da nossa vida reclamando, murmurando, porque que as coisas não deram certo, não saíram conforme o nosso planejamento. Só que a gente não entende que nós planejamos, mas quem executa é Deus. Às vezes a gente está caçando um caminho que não vai nos levar à salvação, mas a gente insiste, batendo, insistindo, achando que aquele caminho já está com a cara quebrada, mas continua insistindo. Temos que deixar Deus nos governar, Deus governar a nossa vida. Oh Senhor Jesus, aonde todos que estavam ali perante a mulher só conseguiam olhar para os erros dela, para o pecado dela, o Senhor Jesus olhou uma oportunidade dela fazer diferente, oportunidade dela mudar seus pensamentos, suas ações, né? Oh Senhor Jesus, imagina uma pessoa que tem um infarto e de repente chega um médico e salva essa pessoa, traz a vida de volta essa pessoa que ali no infarto era para ela morrer. E aí o médico vai e faz recomendações: a partir de hoje
você vai ter que mudar seus hábitos alimentares. Você vai ter que mudar a sua alimentação. Você vai ter que fazer atividade física. Aí a pessoa vira para o médico e fala o seguinte: obrigado, doutor. Amanhã eu vou comer a mesma coisa que eu comia ontem. Mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? É a mesma coisa que nós fazemos com o Senhor. Quando nós cometemos um pecado, o Senhor nos perdoa, nos salva, nos dá uma nova oportunidade. Amém. E a gente quer fazer a mesma coisa que fazia ontem. Quer seguir no mesmo caminho. Ó Senhor Jesus. Talvez Deus tenha tirado de você situações que ninguém imagina. Só você e Deus sabe, né? Talvez Deus te livrou de tantas situações assim como Deus livrou, como o Senhor Jesus livrou aquela mulher que foi apanhada em adultério. Talvez o Senhor já te livrou de acidentes. Talvez o Senhor já te livrou de doenças. Talvez o Senhor já te livrou de uma depressão. Depressão não é frescura, irmãos. Só quem sabe o que é depressão é quem já teve. Quem não teve pode imaginar. A depressão leva a pessoa a querer tirar a própria vida, porque ela quer acabar o sofrimento. Depressão é uma pessoa que está sofrendo por algo do passado que não está resolvido, por uma falta de perdão, por qualquer situação que já passou, mas a pessoa ainda está presa nela. E ela está deprimida com aquilo, né? Talvez Deus já te livrou de pecados escondidos, que só você e Ele mesmo sabe, né? E mesmo assim ainda insistimos em praticar as mesmas coisas. Então hoje nós estamos tendo uma nova oportunidade. A vida espiritual é alimentada diariamente. Gálatas 5,16 fala o seguinte: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Imagina uma vasilha aqui. Eu ia trazer uma vasilha e os balões, né, para a gente poder fazer uma representação. Mas não tinha balão hoje cedo. É como se tivesse 2 balões aqui dentro de uma vasilha. E quem é essa vasilha? É o nosso corpo. O balão que você encher mais, ele vai ocupar mais o recipiente, não deixando espaço para o outro. Então, se você está alimentando mais o seu espírito, cada vez você enche mais o seu espírito, vai sobrar espaço para a carne, o espírito vai ocupar mais o recipiente do que a carne, mas sabendo que o outro balãozinho que representa a carne ainda está lá dentro, né? Agora, se você deixa de alimentar o espírito e começa a alimentar a carne, vai sobrar espaço para o espírito? Não. Então, o que nós alimentamos mais é o que nós somos, né? E aos poucos, quando a gente deixa de alimentar o espírito, a gente vai se afastando do Senhor. Não é da noite para o dia que você deixa de alimentar seu espírito, não. É aos poucos. Devagarzinho você vai parando de orar, né? Não é do dia para o outro. É aos poucos nós vamos parando de orar. Quando você vai parando de orar, depois você vai parando de ler a palavra. Você parou de orar, parou de ler a palavra. Aí devagarzinho você vai parando de ir aos cultos. De ir ao local que você vai se encontrar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Que desfrutam do mesmo espírito. Por quê? Porque você está ficando fraco espiritualmente. Você não fica fraco espiritualmente, está aqui pulando, gritando glória a Deus e amanhã está de cama espiritualmente. Não, é aos poucos. É aos poucos que nós vamos nos afastando, né? Depois você começa a justificar os pequenos pecados. Quando nós conhecemos a palavra, a gente vai se afastando. Primeiro para de orar. Orar é um exercício diário. Não é 1, 2 vezes não. Daniel pagou um alto preço, né? Por quê? Porque ele orava ao Senhor, né? E aí, queriam fazer com que ele parasse de orar. Ele parou? Não, isso não enfraqueceu ele não. E não foi falta de ameaça não, viu? Será que a gente está disposto a sofrer as ameaças que Daniel sofreu? Será que a gente ia resistir? Orando,
e se entregando ao Senhor da mesma forma? Mas aos poucos a gente vai parando de orar, parando de ler a palavra, aos poucos a gente vai se afastando dos cultos, vai uma reunião, vai outra, daqui a pouco vai só enfraquecendo, parece que não tem mais força para ir para a reunião, né? Daqui a pouco a gente está justificando os pecados, depois a gente acha normal fazer o que nós fazíamos antes, quando estávamos no mundo, né? Até que um dia estamos completamente distante do Senhor. Você não fica conectado ao Senhor hoje e no outro dia está desconectado, não. É aos poucos que vamos nos afastando, né? Mas por que nós vamos nos afastando? Porque deixamos de alimentar o nosso espírito, que está dentro do recipiente. E quando deixamos de alimentar o espírito, alimentamos quem? A carne. De qualquer forma, você está alimentando ou um ou outro. O que você alimentar mais, você está deixando menos espaço para o outro. Não adianta você querer lutar contra a sua carne. Como é que você vence a luta contra a carne? É alimentando o espírito. Porque quanto mais alimentado, quanto mais nutrido o espírito tiver, quanto mais cheio do espírito você tiver, menos espaço dentro de você tem para a carne. O recipiente é o mesmo, é você. Agora, quanto mais você alimenta um, menos espaço você deixa para o outro. Ó Senhor Jesus, o Espírito Santo muda o nosso desejo, né? Lá em João 3, eu não vou ler não, mas os irmãos sabem, a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem que conhecia toda a lei, mas ele foi ter com o Senhor que horário? Ele foi encontrar com o Senhor à luz do dia? À noite, né? Aonde não tinha ninguém, o Senhor foi de madrugada, né? Então, Nicodemos, ele conhecia toda a lei, mas Jesus disse o seguinte para Nicodemos. Nicodemos já buscava andar de acordo com a lei, com as escrituras. E o Senhor falou o que para Nicodemos? Necessário vós é nascer de novo. O que é nascer de novo? É jogar toda aquela história velha para trás e andar em novidade de vida. Nascer de novo é você dar valor nessa folha nova que você recebeu e escrever completamente o oposto do que você escrevia no passado e se livrar dos pecados, do que manchava a sua história, né? Irmãos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém. Todos nós temos histórias que são tristes até contar, até pronunciar. Não tem uma que só teve um que pisou nessa terra que não cometeu pecado. E esse foi quem nos justificou. E ele está presente aqui nessa manhã. Nós acabamos de participar de um banquete que trouxe à memória o sacrifício que ele fez para que nós tivéssemos essa oportunidade de ser reconectado com o Senhor e de poder fazer tudo diferente e não da mesma maneira, né? Necessário vos é nascer de novo, né? Religião muda comportamento. Se você quiser ser uma pessoa religiosa, isso vai mudar o seu comportamento. Mas nascer de novo muda a sua natureza. É diferente de mudança de comportamento. É você mudar a sua natureza, você mudar a sua essência, você deixar de alimentar a sua carne e alimentar agora o seu espírito, né? Quem nasce de novo não apenas muda hábitos, muda prazeres. Coisas que te traziam prazer no passado não te trazem hoje. São outras coisas, são buscar o Senhor, estar diante de santidade, isso te traz prazer, né? Nascer de novo muda prioridades. Suas prioridades vão mudar se você nascer de novo. Amém. Né? Agora, se nossas prioridades ainda estão nas coisas carnais, será que nascemos de novo? Uma coisa é você nascer da água. E outra coisa é você nascer de quê? Do Espírito. Nascer do Espírito vai mudar a sua natureza. Né? Nascer de novo vai mudar suas amizades.
Você não vai andar com aqueles amigos que era comum. Essa aí eu tenho uma prova real, viu? Tem muitos amigos do passado que eu já não ando com eles, porque não se encaixam, né? Tem amigos do passado que são honrosos andar com eles, mas a distância não deixa. Agora tem amigos que cometiam pecados, no qual eu estava junto, que não faz sentido estar junto. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu não quero mais fazer aquilo. Eu não me encaixo mais naquele ambiente. Sabe quando você vai naquela festa, que você é obrigado a ir, seja familiar, que você vê que você não está se encaixando? Você está ali só por estar? É por quê? Porque você nasceu de novo. Agora, se você vai naquele ambiente, não estou falando que você é para ir para testar não, tá? Que isso esteja bem claro. Mas eu estou falando, se você tem a experiência de ir naquele ambiente e você ainda acha tudo normal, opa, bota uma interrogação aí. Bota uma interrogação, porque se questiona, será que eu nasci de novo? Porque eu ainda estou tendo prazer com isso aqui? Nascer do Espírito muda a sua natureza. Ó Senhor Jesus. Nascer de novo muda a sua linguagem. Coisas que você falava no passado você não pronuncia mais. Assuntos que você se envolvia no passado você não se envolve mais. Nascer de novo muda as suas escolhas. Então nós temos essa oportunidade. Examine o homem a si mesmo, né? Antes de partir o pão. Você nasceu de novo? Porque é para a gente partir o pão, para trazer a memória do sacrifício que o Senhor fez. Aqueles que são não batizados ou batizados? Batizados, aqueles que nasceram de novo. Amém. Né? Então examine a si mesmo e testifique se você nasceu de novo, se você mudou seus hábitos, suas escolhas, suas decisões. Oh Senhor Jesus. Quem gosta de ambiente que desagrada a Deus, começa a sentir desconforto, né? Quem gostava, né, de ambiente que desagrada a Deus, começa a sentir desconforto depois que nasceu de novo. Não porque alguém proibiu, mas porque o Espírito Santo passou a morar em você, né? Permanecer em Cristo exige renúncia. Não tem como você permanecer em Cristo e não renunciar às coisas da carne. Permanecer em Cristo exige muita renúncia. Você renunciar ao seu eu. Você se esvaziar de você mesmo. Isso não é fácil. Não é fácil, irmãos. É fácil pronunciar. É fácil aqui diante dos irmãos. Mas lá fora, diante das adversidades, não é fácil. Não é tão simples assim. Mas requer renúncia. Jesus disse em João 15, né? Que todo ramo que produz fruto, ele é o quê? Poldado. Poldado para quê? Para que produza mais fruto, para que se fortaleça. Se você é um cristão que não quer ser poldado, você quer produzir fruto da maneira que você está indo contra toda a natureza, toda a biologia. E ser poldado dói. Ser poldado é arrancado aquilo que você gosta, aquilo que você gostava, aquilo que você valorizava, aquilo que você frequentava, aquilo que você fazia. Ser poldado é tirado tudo isso de você, para que você possa produzir o quê? Frutos. O que faz um ramo ter força, não é se esse ramo é forte, é grandão, não. O que faz um ramo ter força, é ele estar conectado na videira. Amém. Porque se você desconectar o ramo da videira, ele vai morrer. Ele não vai ser mais nutrido. Então, se você quer se alimentar do Espírito, se você quer estar conectado à videira, você vai ter força. Se você for desconectado da videira, você vai morrer espiritualmente. É isso que acontece com uma pessoa que começa a alimentar a carne. Quando ela começa a alimentar a carne, ela começa, foi o que nós falamos, parar de orar, parar de ler a palavra. É porque ela está sendo desconectada da videira. Ela está enfraquecendo, porque a carne está falando mais alto. Entendeu? Então que sejamos conectados sempre à videira, né?
O que Deus precisa podar de você hoje? É uma pergunta que eu vou fazer aqui. O que Deus precisa podar de você hoje? Você e Deus sabe. Você tem intimidade com o Senhor. Você conhece seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Será que Deus precisa podar um pouco o seu orgulho? Ou completamente? Né? Será que Deus precisa podar a sua vaidade? Será que Deus precisa podar suas mágoas que você está guardando aí? Será que Deus precisa podar a pornografia? Será que Deus precisa podar a mentira? Será que Deus precisa podar a falta de perdão? Amizades erradas? A polda, ela nunca destrói. A polda, ela dói. Ela traz dores, mas ela não destrói. A polda é para o seu crescimento. A polda é para que você possa gerar frutos. O amor de Cristo nos ensina a ouvir. Irmãos, estamos vivendo uma geração que as pessoas não conseguem mais conversar. As pessoas não conseguem ouvir. Eu e a Fabiana estávamos na casa de um casal que o marido, quando queria falar com a esposa, ele escreveu uma mensagem. Porque tem coisas que ele não consegue pronunciar. Ele tem dificuldade. Entendeu? Só que, será que nós somos bons ouvintes? Ouvir também é um ministério. Sabe quando seu filho chega para falar com você e você está no celular e ele começa a te contar alguma coisa, ou sua esposa, seu cônjuge, começa a te contar alguma coisa e você está fazendo outra coisa e não dá atenção? A pessoa perde até a vontade de te contar as coisas. Muitas vezes nós não sabemos nem ouvir. Quando a gente começa a ouvir as pessoas, a gente já está esperando a nossa vez de falar. Verdade. A nossa vez de dar a nossa opinião de como resolver o problema. Nem todo mundo está precisando de solução para os seus problemas. Tem pessoas que estão precisando simplesmente ser ouvidas. Tem pessoas que estão querendo só desabafar. Ter esse contato humano. Isso também é amor. Quando a mulher samaritana chegou ao poço, o que o Senhor fez? Ele já chegou dando um sermão para ela? Não, ele simplesmente ouviu. Ele foi perguntando e ouvindo, até que depois ele teve um momento de falar. E quando ele falou, ele não trouxe condenação. Ele trouxe água para ela. Né? Na realidade, quem foi que forneceu água naquele momento ali? Foi a mulher ou foi o Senhor? Foi o Senhor. O Senhor forneceu água da vida, forneceu vida àquela mulher. E depois que ela recebeu essa água, ela continuou escrevendo a história dela da mesma forma? Ou fez diferente? Fez diferente e pôde alcançar pessoas, né? Então nós estamos diante de uma geração que precisa mais ser ouvida. Amém. Casais estão vivendo conflitos, precisam ser ouvidos. Só que a gente só quer falar. O homem quer acusar a mulher quer acusar o homem. Ninguém quer ouvir ninguém, porque está todo mundo cheio da razão. Nós estamos dentro de uma geração, irmãos, muito complicada, né? Lá em Tiago 1,19 fala o seguinte, né? Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Né? Então, quando a gente escuta alguém conversando, alguém vindo desabafar, não chega dando solução, não. Deixa o Senhor te usar. O Senhor pode te usar simplesmente ouvindo a pessoa. No desenrolar da conversa, você vai ver se a pessoa quer alguma opinião, porque às vezes a pessoa não quer nem sua opinião, só quer falar. Alguém já teve experiência de encontrar com alguém que só queria ouvir? Ela fala, no final, ela ainda te agradece. E você fez alguma coisa? Nada. Simplesmente ouviu. Só que nós vivemos numa geração tão tecnológica
que é tanta informação sendo bombardeada nas nossas mentes, o tempo todo por redes sociais, por mídia, e a gente é só bombardeado de informação. As pessoas perderam o contato de visitar uma outra. Geralmente uma pessoa quando visita a outra, ou ela está enferma, né? A enfermidade é uma das causas mais comuns de reunir pessoas. Mas antigamente as pessoas iam visitar as outras para poder conversar. Por quê? Porque era difícil você se conectar a uma pessoa. Se a pessoa morasse longe, você tinha que escrever uma carta. A carta levava dias e dias até chegar a pessoa. Quando a carta chegava, aquela história já era tão desatualizada, né? E hoje a gente não para conversar. Eu quero falar com o irmão, mandou uma mensagem, ele está tudo resolvido. As pessoas estão vivendo uma geração que elas estão muito distantes, né? A comunicação está sendo falha cada vez mais e mais. Nós precisamos ter uma escuta ativa. As pessoas estão carentes de atenção, de presença, de ouvidos ativos. Sim. Né? Nós não fomos chamados para julgar. Porque quando a gente começa a escutar as pessoas, a gente já quer o quê? Julgar. A pessoa começa a contar um problema, você já quer trazer solução, já julgando toda a situação. Nós não fomos chamados a julgar. Diante da situação da mulher apanhada em adultério, o que o Senhor fez? Ele julgou ela e ele ouviu todo mundo condenando. Todos que estavam ali estavam aptos a condenar. E o Senhor só falou uma coisa: vá e não peques mais. Nem tampouco eu te condeno. Só que quando a gente quer ouvir a história do nosso próprio, a gente já quer condenar, quer achar solução, quer achar justificativa, que nós possamos agir mais como o Senhor, aptos a ouvir, tardios a falar, não julgando, não condenando as pessoas. Faça com que a pessoa no seu diálogo, ela por si própria chegue à solução. Eu nunca fiz terapia, nem fui num psicólogo não, né? Mas pelo que eu vejo em vídeos, escuto falar, o psicólogo ele te dá a solução dos problemas? Não, no diálogo ele faz com que você chegue à solução, né? Então que nós possamos agir nessa forma no diálogo com o colega, com o próximo, com o amigo, com o irmão em Cristo, principalmente, que nós possamos ser aptos a ouvir, não condenar, ajudar as pessoas a chegar à solução, à luz da palavra, né? Estar presente é amar. Nós precisamos estar mais presentes na vida das pessoas. Às vezes nós não estamos presentes na vida nem de quem mora com a gente. Como eu falei, às vezes o nosso filho chega para falar com a gente está tão atarefado, tão ocupado com nossas coisas, que nós não estamos presentes. E estar presente é uma forma de expressar o amor. Você tem que dedicar tempo, você tem que renunciar tudo para poder estar presente. Largar o celular. Hoje as pessoas não conseguem estar presentes nem na hora de almoçar. As pessoas almoçam com o celular na mão. A mente da pessoa, a pessoa está presente fisicamente, mas emocionalmente ela está ausente. Então nós precisamos estar mais presentes. Nós precisamos recomeçar uma nova história com o Senhor. Nós precisamos aprender a deixar o Senhor escrever a nossa história. Só que a gente quer pegar na mão do Senhor e escrever a nossa história do nosso jeito. Seja apenas um lápis. Deixa o Senhor escrever uma nova história na sua vida. Seja mais íntimo do Senhor. Ó Senhor Jesus. O nosso encargo da nossa mensagem hoje era esse aí, irmãos. Hoje nós tivemos uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovou nessa manhã. Cada manhã que as misericórdias do Senhor se renovar, cada dia que você tiver de oportunidade, reflita, faça diferente. Deixa o Senhor escrever a sua história. Ó Senhor Jesus.
Amém.